Olá, boa noite. Vamos para nossa live polêmica sobre o que uma mãe pediatra não compra para o filho. Se você conhece uma gestante, né, uma gravidinha ou uma mãe que tá aí com um bebê pequeno em casa, que às vezes ainda, né, nem deu tempo comprar tudo, ainda tá na dúvida o que é que precisa comprar, compartilhe essa live com ela, que eu tenho certeza que vai ser super esclarecedora, além de super econômica, pra gente comprar somente o que é necessário, porque o mercado, ele meio que induz a gente a comprar várias coisas, eles criam a necessidade daquilo na gente, sendo que na verdade a gente não precisa, muito menos o bebê, desse tanto de coisa. Então eu separei várias fotos aqui que eu sei que é muito comum para as famílias comprarem, para aderirem, achando até que é um item essencial do enxoval do bebê, quando na verdade não é. E aí eu quero começar falando sobre o ninho. O ninho redutor, ele é bonito, ele é aconchegante, né? Tem uns trançados, a coisa mais linda. Porém, não é recomendado pelo risco de sufocamento. O bebê precisa dormir somente no berço com o lençolzinho bem esticado. Ah, mas eu posso deixar ele na sonequinha durante o dia? Não. Esse ninho também não é para ser usado na sua cama. Tem famílias que fazem isso, a cama compartilhada, botam o ninho no meio, a criança dorme no ninho, o pai de um lado, a mãe do outro. Tá errado, continua sendo cama compartilhada, continua tendo o risco de sufocamento, então não deve ser feito. Apesar de ser muito lindo, é um item que é totalmente dispensável pro enxoval do bebê. Se você, né, já tem um bebê e comprou, sinto muito, mas você gastou dinheiro à toa. Outra coisa que, inclusive, né, pessoas perguntam se é necessário comprar ou não, é travesseiro anti-refluxo. Precisa? Não, não precisa. Por quê? Porque a gente sabe que todo bebê vai ter o refluxo fisiológico, que isso não vai trazer nenhuma consequência para o bebê, que ele vai continuar ganhando peso, que ele não vai ser uma criança irritada. E, mas meu primeiro filho teve muito refluxo, então pro segundo eu já vou comprar. Não precisa, cada bebê é único, então não é porque o mais velho teve que o mais novo é obrigatório ter, pode ser que tenha, pode ser que não. O refluxo fisiológico, né, pode ser um pouquinho mais intenso em algumas crianças. E eu falo isso com muita propriedade porque Bernardo teve o refluxo fisiológico. Ele era o que a gente chama na pediatria um gofador feliz. Ele mamava muito, ele gofava muito, mas ele não era uma criança irritada, ele tinha um sono tranquilo, ganho de peso muito bom, então ele não tinha a doença do refluxo. Mas então o travesseiro serve para criança que tem a doença do refluxo? Não. O que é que a gente pode fazer? Observar se a criança vai ter ou não, então não é um item de enxoval. E o que a gente pode fazer? Ao invés de colocar um travesseiro para a criança dormir, que travesseiro ele é contraindicado em menores de 2 anos, a gente pode colocar uma cobertinha, uma mantinha dobrada embaixo do colchão. Por quê? Porque a gente consegue elevar a cabeceira, né? Não sendo um travesseiro, a gente consegue elevar a cabeceira. Então vai melhorar essa questão do refluxo, que a criança vai ficar mais verticalizada. Então assim, ó, o colchãozinho é assim, né? Todo reto. Então a gente coloca um travesseiro muito fininho, uma cobertinha dobrada, pra gente elevar essa cabeceira. Então a criança vai deitar, vai ficar mais verticalizada, vai diminuir, né, esse refluxo, essas golfadas. Então, travesseiro anti-refluxo não é um item necessário de enxoval. Eu não indico comprar, porque às vezes você vai comprar, a criança nem vai ter refluxo, e sendo que você pode melhorar essa postura da criança com algo embaixo do colchão e não necessariamente um travesseiro. Então, travesseiro anti-refluxo também não é recomendado, não precisa ter.
E aí, o que eu vejo demais, quanto mais agora trabalhando na maternidade, é isso aqui. Touca e luva. Meu pai eterno. As crianças estão nascendo no verão, no sertão da Bahia, usando touca e luva. Não precisa. Ah, mas por que a criança nasceu com a unha grande? Lixa, corta, não tem tempo. Ah, a criança nasceu, já pode lixar. Bernardo mesmo nasceu com a unha grande. Na maternidade mesmo, eu levei aquela lixinha elétrica, já lixei a unha dele. Então, não é preciso usar luva, a criança não precisa, pelo contrário. É super importante ela ter esse contato com as mãozinhas, porque às vezes até na ultrassom a criança tá com a mãozinha na boca, na hora de mamar, ela vem pelo tato, né, pegar na mãe, no seio da mãe. Então, tudo isso é importante pro desenvolvimento dela, então a luvinha vai atrapalhar. Imagina você, tente botar uma luva em você para você fazer as coisas dentro de casa. Para você pegar nas coisas, manusear, é muito mais difícil, você não consegue sentir a textura das coisas. Então, a criança precisa ter esse contato, precisa sentir essas texturas, né? De pegar na mãe, no cabelo, de passar a mãozinha na mãe, ou até no próprio roxinho, botar a própria mãozinha na boca. Então, luvinha também não é para usar. Touca precisa? Também não. Em pouquíssimos casos a gente usa. Ah, mas meu filho nasceu no mês de junho. Mês de junho é mais frio, mas não chega a ser um frio que precise de touca. E ainda para piorar, ainda tem aquelas toucas que desce aqui, eu não sei como é que é o nome que dá. Ainda para tapar a orelha. Isso também não precisa, tá? Então, é um item totalmente dispensável. Eu não comprei nenhuma luva. Bernardo nunca usou luva. E touca, no primeiro dia de vida, Bernardo usou 3. Nenhuma eu comprei. Uma eu levei para maternidade. Só para dizer que eu levei, que foi minha cunhada que me deu. Aí eu sei que Bernardo nasceu, tem algumas fotos com essa. Daqui a pouco, ainda na sala de parto, Bernardo já tá com a touca do hospital. E depois ainda surgiu a touca, que eu não sei nem que horas que colocaram, do grupo de parto que eu paguei. Então, Bernardo, no primeiro dia de vida, usou 3 toucas. E também foi o único dia que ele usou. No segundo dia de vida, ele já estava sem touca. E nunca mais usou. Então, é um item também totalmente dispensável, independente da época do ano que a criança nasceu. E aí, falando ainda dos bebês, tem... Gente do céu, que aberração. Eu não sei quem foi a mente brilhante que inventou esse negócio. E o pior é saber que as mães ainda compram. Esse negócio é uma faixa para hérnia umbilical. Acreditem, sim. E aí ele simula como se fosse um botão em cima da criança. E aí, né, vende Amazon, Shopee, várias coisas. É essa bendita faixa compressiva, sei lá como é que eles chamam. Com esse negócio no meio, você vê na foto aí com o bebezinho, que é meio que para comprimir a barriguinha do bebê, para resolver a hérnia. Mas a gente sabe que isso não resolve, isso só aumenta a pressão abdominal, vai causar desconforto na criança e não vai resolver a hérnia. Porque a hérnia é o que está para dentro da barriga, o que a gente não consegue ver. A hérnia não é o que está para fora que a gente consegue ver. Ah, mas quando eu coloco o dedinho, a hérnia some. Mas basta a criança chorar, fazer força para fazer cocô, que a hérnia vai, né, sair de novo. Então, isso aqui não resolve hérnia umbilical, não é para ser comprado em hipótese alguma e só vai causar desconforto no seu filho. Então, se é um bebê que tá com cólica, ou que é mais choroso, ou às vezes até que foi prematuro, que é mais sensível ao toque, isso só vai deixar a criança mais irritada e não vai resolver o problema da hérnia do umbigo da criança. Outra coisa que eu separei aqui. Andador. Super comum. Super utilizado. Alto índice de queda. E um detalhe importante é que no Brasil a venda, né, a circulação de andador é
proibida. Todo andador atual que está em circulação no mercado, digamos que é contrabandeado, porque não tem o selo do Inmetro. Então, você acha para comprar, acha até um preço acessível, porém, não é para ser comprado. Isso prejudica o desenvolvimento do bebê, prejudica a deambulação, né? A caminhada do bebê. Às vezes a criança vai aprender a andar errado. Muitas crianças começam a andar na ponta do pé, porque é como elas ficam no andador. Aí a mãe já vem começar logo a pensar em autismo, não sei o quê, porque a criança anda na ponta do pé. Aí uma das primeiras coisas que eu falo, usa andador. Então a maioria das crianças que usam andador, que aprendem a andar nesse troço, andam errado, não pisam, não firmam o pé, né? Não firmam tanto o pé no chão, andam mais na ponta do pé. Além de ser um estímulo muito precoce. E o risco de queda. Então, infelizmente, ainda hoje, é um item utilizado que muitas famílias veem como uma forma de deixar a criança ali enquanto faz alguma coisa, mas o risco de queda é muito grande. Então, tem atendimentos na emergência da criança que caiu do andador. Então, eu sempre recomendo isso e falo, olha se tem selo do Inmetro. Não tem. A venda e circulação de andador no Brasil é proibida, já há um tempo. Se eu não me engano, desde 2009. Não sei ao certo ao ano, mas... Desculpa, já tem um tempinho muito bom. Aí, a indústria quis fazer a mãe gastar, já que não pode o andador, vamos andar na lei. Fizemos o quê? Criamos o empurrador. Que o efeito é o mesmo, porém, ele não vai estimular a criança a andar como no andador. Porque no andador, a criança só precisa mexer o pezinho, às vezes qualquer movimento com o corpo, o andador vai. O empurrador, ele não é proibido. Ele pode ser comprado, pode ser utilizado, mas eu vejo como gastar dinheiro à toa. Por quê? A criança, né, para usar esse empurrador, já vai estar numa fase em que ela se apoia nas coisas para ficar em pé. E aí, com isso, né, a criança em pezinha, ela vai segurar aí nessa alcinha azul, ela mesma vai dando as passadas, ela vai comandando o movimento e o empurrador só vai dando um suporte. Pode ser usado, mas eu não gastei meu dinheiro com isso, não oriento, né, vocês comprarem isso. E tem mães que compraram e depois se arrependeram. Por quê? Por exemplo, Bernardo teve um empurrador maravilhoso, prático, que todo mundo tem em casa. Uma cadeira. Bernardo aprendeu a andar empurrando cadeira. Então, o empurrador dele era a cadeira. Então, eu chegava em qualquer lugar, ele via uma cadeira, pronto. Ele já se apoiava, ficava em pé e ia andando e empurrando a cadeirinha. O efeito é o mesmo. Mas tem um custo, né? O empurrador vai ter o custo de você comprar, e eles botam, né, essas cores que são chamativas para criança, eles botam um botãozinho que tem música e tudo, e a cadeira não vai ter. Mas não comprei, não gastei meu dinheiro, não vejo necessidade de vocês gastarem dinheiro com esse empurrador. Então, quem me segue aí já há um tempinho, quando o Bernardo estava nessa fase, que eu ia passear com ele, ele pegava as cadeiras da área da piscina e saía empurrando. Então, eu sempre filmava ele lá empurrando, né? No começo ele ia bem devagarzinho, então quando ele já estava mais espertinho, ele ia empurrando bem rápido, quase correndo, empurrando a cadeirinha. E foi assim que ele aprendeu a andar. Então, o empurrador pode comprar, mas não vejo necessidade de comprar. Para também não achar que eu tô fazendo a live só proibindo comprar as coisas, né? O empurrador pode, mas não precisa. Outro item que pode comprar, mas eu vejo como uma coisa desnecessária, é essa cadeira de descanso. É uma cadeira, né, toda bonitinha, colorida, tem esse móvel, esses bichinhos, que pode ajudar muito, né? A mãe que é sozinha, não tem rede de apoio, precisa fazer alguma coisa em casa, vai ajudar bastante.
Porém, a gente não pode deixar a criança por muito tempo nessa cadeirinha. E a gente precisa vigiar também pelo risco de queda. Então, ela tem um cinto. Então, é para usar com o cinto. E quando a criança ela já tá mais espertinha, né? Às vezes, seus 6, 7 meses, ela já começa a fazer o movimento com as pernas. Então, se ela não tiver com cinto, esse movimento com as pernas pode fazer que ela vai escorregando até cair da cadeira. Então, também é um item que pode ser usado, mas precisa de muita atenção para não causar quedas e também para a gente não deixar a criança ali nessa posição, né, que pode cansar o corpinho por muito tempo. Então, o ideal é que a gente coloque num tapetinho no chão. Ela vai estimular a rolar, ela vai tentar pegar os brinquedinhos, ela tá numa superfície firme. Então, pode comprar? Pode, mas também não acho que vale a pena o investimento, eu gastaria esse dinheiro com outra coisa. Então, a cadeirinha de descanso, ela pode ser usada, mas eu acho um item totalmente desnecessário. O Bernardo também não teve. Não me arrependo. Pro próximo filho, não pense em comprar, porque realmente não faz falta. Agora, um tapetinho no chão com brinquedo, aí sim é bom e faz muita falta. E aí, dos itens assim que eu, tentei pegar aqui, que eu vejo muito no consultório, foram esses. E aí eu separei 2 itens de produtos que a gente usa na criança. Os 2 são super usados. Vende assim demais da conta. São preços super acessíveis, mas eu nunca orientei meus pacientes a comprarem e nunca usei em Bernardo. Pomada de nistatina. Quantas e quantas famílias eu vejo. Mãe, qual a pomada que usa no bumbum? Eu uso... esqueci o nome. Aí eu pergunto logo, que cor é a caixa? É uma rosinha. Aí eu já sei que é essa. E por que eu sempre pergunto qual é a pomada? Porque eu quero saber justamente que tipo de produto você está passando no bumbum do seu filho. Então, assim, óxido de zinco, pomada com óxido de zinco pode ser usada todos os dias para evitar assadura? Pode. Mas a nistatina é uma substância para tratar infecção fúngica. Então, você que usa esse tipo de pomada, independente da idade do seu filho, você está usando uma coisa para tratar o que ele não tem. Então, qual a necessidade disso? Nenhuma. A gente pode, inclusive, estar criando uma certa resistência para quando a criança apresentar alguma infecção fúngica que pode acontecer, que é comum acontecer, porque essa região de fralda é muito úmida, é abafada, do jeito que o fungo gosta, Umidade é uma coisinha mais escura, então o fungo ama isso, então a gente pode até estar criando essa resistência nesses germes da pele do bebê. E quando a gente realmente precisar usar essa pomada para tratar a infecção fúngica, a pomada não vai resolver. A pomada é ruim. Usei e não prestou. Aquela médica não deu certo. Prescreveu um negócio uma coisa tão simples de tratar e o que ela prescreveu não tratou. Então, às vezes, é pela própria resistência que a gente mesmo está causando nos nossos filhos. Então, essa pomada não é para ser usada todos os dias no bebê. Ficou vermelhinho, posso usar? Não, ficar vermelhinho não significa que tem infecção fúngica. E quando que você pode usar essa pomada? Quando o seu pediatra prescrever. Quando ele avaliar a criança, avaliar a genitália e falar, não, realmente, essa criança está com infecção fúngica, precisa ser tratada. Fora isso, você não vai usar mais essa pomada. E outra coisa também que, eu tenho pavor só de ouvir falar o nome, me arrepia todinha. E é assim, no grupo de mães, só dá ela, usei no meu filho, resolveu, super ótimo. Neném dente, Jesus. Que mãe nunca ouviu, porque já até me indicaram. Pessoas que não sabem que eu sou pediatra. A menina tá com o dentinho assim, vou te indicar uma pomada que eu usei no meu filho, deu super certo. Que mãe nunca recebeu essa dica? Até se você chegar no balcão da farmácia,
Ah, porque meu filho tá com os dentinhos coçando. Que pomada é boa? Eles vão te indicar. Também é uma pomada super baratinha. Acho que não é nem R$ 15. Bem baratinha, mas parece ser super inofensiva, né? Neném dente, tem o nome do neném, tem um rostinho de um neném ali, super feliz. Mas vamos olhar a composição. Ela tem lidocaína. A lidocaína é um anestésico que vai fazer o quê? Adormecer a boca da criança. Então, se a criança tá com a gengivinha inchada, com o dentinho nascendo, né, coçando bastante, a lidocaína vai cair super bem, porque vai anestesiar essa partezinha da boca da criança. Então, vai resolver o problema? Vai, da gengiva. Mas a gente vai causar outro problema pelo uso da lidocaína. Apesar de ser uma pomadinha que a gente vai passar na gengiva, o efeito não vai ser só na gengiva, porque a criança vai engolir, a criança vai espalhar o que você passou aqui na gengivinha com a própria língua, e aí é onde a gente vai causar um grande problema na criança. Porque a criança, né, vai engolindo, então se tem anestésico, vai anestesiar tudo, e isso pode inibir o reflexo de gag. O que é esse reflexo? Quando a criança está comendo, como o povo fala, né, no popular, caiu no goto ou desceu pelo buraco errado. Quando acontece isso, né, a criança pode evoluir com esse reflexo de gag, que é como se fosse uma ânsia de vômito, mas é só uma força que faz para o alimento voltar para a boca, para não descer para as vias respiratórias ou pela tosse. Ela pode ficar assim, e aí o alimento volta, ela ali mastiga, engole de novo, às vezes, né, pode realmente evoluir com vômito, ou ela pode tossir esse alimento, sair da boca. Mas com o uso do anestésico, esse reflexo de gag vai ficar inibido, porque tá tudo anestesiado. Então, o que é que isso pode acontecer? A criança pode ter o que a gente fala de broncoaspiração, que é quando o alimento da boca, que era para descer para o estômago, alguma parte desvia ali o caminho e acaba caindo na via respiratória, traqueia, pulmão. Então, não é recomendado. Eu tenho um pavor dessa pomada. Tem um tipo de pomada que eu recomendo, porque não tem anestésico, então não vai interferir no reflexo de gag, que é uma opção boa. Usei em Bernardo algumas vezes, principalmente quando estava nascendo esses dentinhos, né, mais de trás, pré-molares e molares, que ele ficou super irritado, mas uma opção são os mordedores gelados, o peitolé ajuda bastante. Então, deixa eu ver se tem mais alguma foto. Não, esses foram os itens, assim, campeões de dúvida, de questionamentos no consultório que eu quis trazer para vocês. Essa live ficou até um pouquinho mais extensa, mas é justamente, primeiro, para ajudar vocês na segurança dos seus filhos e, segundo, para ajudar a economizar dinheiro, para não gastar com coisas desnecessárias para o bebê, porque a indústria, né, do bebê, essa indústria materno-infantil, ela cria a necessidade na gente quando na verdade não tem. Então não precisa esses itens. Quem perdeu, chegou por último, não deu tempo de ver tudo, essa live vai ficar salva aqui no perfil. E se você no meio do caminho lembrou de uma gestante, de uma amiga, de uma pessoa que está com um bebê em casa, encaminha essa live para ela, que vai ajudar tanto na segurança do filho dela, como também a economizar dinheiro. Espero que vocês tenham gostado e até quarta-feira.